Você sabia que o frasco de água benta na sua casa pode estar escondendo um segredo espiritual que o Papa Leão XIV revelou em 2025? Olhe por um momento para aquele pequeno frasco de água benta sobre sua prateleira, ou talvez para o crucifixo pendurado na parede, ou o terço guardado em uma gaveta. Esses sacramentais são tesouros da nossa fé católica, abençoados pela Igreja para trazer a proteção e a graça de Deus para nossos lares. Mas e se a maneira como você os está utilizando está, sem querer, bloqueando as bênçãos que eles deveriam trazer? O Papa Leão XIV, um pastor conhecido por sua profunda sabedoria espiritual, compartilhou uma visão profunda durante uma visita pastoral em 2024 a uma pequena paróquia na Itália. Os sacramentais são canais da graça divina, mas quando mal utilizados ou negligenciados, tornam-se como portas trancadas, impedem de receber a paz e a proteção que buscamos. Hoje, neste domingo à noite, 18 de maio de 2025, às 20h57, horário do leste dos Ixectauaceua, quero revelar uma verdade que poucos católicos compreendem plenamente. Uma verdade que pode transformar a atmosfera espiritual do seu lar, proteger sua família e aproximá-lo da paz eterna do céu. Antes de começar, escreva 1 nos comentários se você ama sua fé católica e inscreva-se no canal. Não perca o final. Há uma surpresa espiritual esperando por você. O Papa Leão XIV alertou que muitos de nós temos sacramentais, como água benta, em nossos lares, mas não os usamos como deveriam ser usados, deixando nossas famílias vulneráveis a inquietações espirituais, especialmente em um tempo como 2025, quando desafios econômicos e incertezas globais pesam sobre nossos corações. O Banco Mundial relatou no início deste ano que a inflação global permanece alta, com muitas famílias lutando para pagar pelas necessidades básicas. Essa tensão financeira frequentemente traz ansiedade e uma carga espiritual que invade nossos lares. Enquanto pais se preocupam em sustentar seus filhos e indivíduos enfrentam o medo de um futuro incerto, imagine segurar um escudo poderoso que pode afastar influências negativas, trazer paz ao seu lar, melhorar o sono das crianças e até fortalecer o bem-estar emocional e físico da sua família. No entanto, ele permanece sem uso, acumulando poeira. Isso acontece quando não usamos os sacramentais corretamente. Se o seu lar tem momentos de tensão inexplicável, se seus filhos têm noites inquietas, se você sente um peso no ar, ou se simplesmente deseja aprofundar a proteção espiritual da sua família em meio a dificuldades financeiras, o que estou prestes a compartilhar pode mudar tudo. O Papa Júlio XIV, conhecido por sua devoção à Eucaristia e seu cuidado pastoral, enfatizou que sacramentais, como a água benta, têm um poder muito maior do que a maioria de nós imagina. Ele os usava diariamente com uma prática conhecida por poucos. Hoje, revelarei como usá-los de acordo com seus ensinamentos. Vou guiá-lo pelos 5 erros mais comuns que os católicos cometem com os sacramentais, como corrigi-los e como criar um lar espiritualmente fortificado que prepare sua alma para a eternidade. Se você tem água benta ou outros sacramentais em casa, escreva nos comentários agora: Senhor, santifica meu lar. Ao fazer isso, você dá um passo de fé, reconhecendo o poder dessas ferramentas sagradas e convidando a proteção de Deus para a sua vida. Gosta de aprender sobre sua fé? Comente paz e clique em inscrever. Fique até o fim para um segredo que vai transformar seu lar. Vamos começar entendendo o verdadeiro significado dos sacramentais. Na tradição católica, os sacramentais são sinais sagrados instituídos pela Igreja para nos preparar para receber a graça e santificar
diferentes aspectos de nossas vidas. Eles não são amuletos mágicos, nem superstições. Seu poder vem da bênção da Igreja, da graça de Deus e da fé com a qual os usamos. O Papa Leão XIV compreendia isso profundamente. Durante seu ministério, ele frequentemente carregava água benta, um crucifixo e um terço, usando-os para abençoar famílias, dissipar escuridão espiritual e trazer paz a lares atribulados. Ele disse em uma homilia de 2024, na Festa dos Anjos da Guarda: os sacramentais são como janelas pelas quais a luz de Deus entra em nossos lares, mas devemos abri-las com fé e intenção. É aqui que muitos de nós erramos, cometendo erros que limitam a proteção espiritual que os sacramentais podem oferecer, especialmente em um momento em que as dificuldades financeiras de 2025 deixam muitos ansiosos e espiritualmente exauridos, enquanto famílias lidam com custos crescentes, insegurança no emprego e a pressão de sobreviver em uma economia incerta. Primeiro erro: manter sacramentais em casa, mas não usá-los regularmente. Muitos católicos têm água benta em um belo recipiente, um crucifixo na parede ou um terço em uma gaveta, mas só recorrem a eles em momentos de crise, uma doença repentina, um revés financeiro ou uma discussão familiar. O Papa Leão XIV foi claro: os sacramentais não são ferramentas de emergência. Eles devem fazer parte da sua rotina espiritual diária, como o alimento para o corpo. Em uma homilia de 2025 na Festa da Sagrada Família, ele disse: um lar sem o uso diário de sacramentais é como um jardim sem água. Ele murcha sob ameaças invisíveis. Imagine ter um escudo que protege sua família de danos espirituais, mas só pegá-lo quando o perigo é evidente. E as influências sutis que se infiltram diariamente? Tensão, ansiedade ou o peso das preocupações financeiras. Em 2025, com relatórios econômicos destacando um aumento global nos custos de vida, algumas estimativas sugerem um aumento de 6% apenas nos preços dos alimentos este ano. Muitas famílias sentem essa pressão, que muitas vezes se manifesta como irritabilidade, insônia ou uma sensação de inquietação em casa, enquanto os pais ficam acordados se perguntando como pagarão os materiais escolares dos filhos ou a próxima parcela do aluguel. Ao não usar sacramentais regularmente, você deixa seu lar exposto a essas ameaças invisíveis, permitindo que a negatividade se acumule como poeira em um cômodo negligenciado. Eu vi isso em meu próprio ministério. Uma família que aconselhei no início de 2025, os Garcias, estava enfrentando discussões constantes e noites sem sono para seus filhos. Os pais, Maria e Luiz, enfrentavam dificuldades financeiras após Luiz perder o emprego devido a cortes na empresa, uma ocorrência comum este ano, enquanto as empresas lutam com pressões econômicas. Eles tinham água benta em casa, abençoada, durante uma visita paroquial, mas ela ficava sem uso em uma prateleira na sala de estar, uma testemunha silenciosa de suas lutas diárias. Inspirados pelos ensinamentos do Papa Leão XIV, eles começaram a usá-la diariamente, aspergindo a casa todas as manhãs e noites enquanto rezavam o Pai Nosso. Em poucas semanas, a tensão diminuiu, as crianças dormiram melhor e eles sentiram uma renovada sensação de paz, mesmo enquanto enfrentavam dificuldades financeiras. Maria compartilhou: usar a água benta todos os dias nos lembrou que Deus está conosco, mesmo quando não podemos pagar todas as contas a tempo, e nos deu esperança para um futuro melhor aqui e no céu. A solução é simples, mas exige compromisso. Faça dos sacramentais um hábito diário. Para a água benta, o Papa Leão XIV
Recomendava aspergir a casa todas as manhãs ao acordar e todas as noites antes de dormir. Use um pequeno recipiente ou frasco de spray para facilitar. Ao aspergir as áreas principais, como sala de estar, quartos e entradas, reze: Senhor, abençoe este lar com sua paz, proteja-nos de todo mal e prepare-nos para seu reino eterno. Essa prática diária cria um ritmo espiritual, um escudo de graça que protege seu lar continuamente, preparando-o para ser um antegozo da paz eterna do céu, onde nenhum mal pode entrar, como promete o livro do Apocalipse, capítulo 21, versículo 27. Nada impuro entrará nela, nem ninguém que pratique abominações ou mentiras, mas apenas aqueles que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Quer proteção divina em casa? Deixe um like, comente amém e se inscreva. Uma revelação incrível espera você no final do vídeo. O Papa Leão XIV frequentemente apontava o exemplo dos primeiros cristãos que usavam objetos abençoados para santificar seus lares em tempos de perseguição, encontrando força em pequenos atos de fé. Se você tem mantido seus sacramentais sem uso, comece esta noite, neste domingo de maio de 2025, e observe como a atmosfera do seu lar começa a se transformar, aproximando-o do descanso eterno que Deus preparou para você. Um descanso onde todas as necessidades são supridas, como Jesus nos assegura no Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículos 31 e 32. Portanto, não fiquem ansiosos dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, pois o Pai Celestial sabe que vocês precisam de tudo isso. Segundo erro: usar sacramentais sem oração ou intenção, tratando-os como objetos com poder inerente. Já vi católicos aspergirem água benta como se estivessem borrifando um aromatizador de ambientes, ou usarem uma medalha milagrosa como se fosse um amuleto da sorte, sem um pensamento de fé por trás. O Papa Leão XIV alertou contra isso em um discurso de 2024 a catequistas, dizendo: os sacramentais não são mágicos, eles tiram seu poder da bênção da Igreja e da fé de quem os usa. Sem oração, são como uma lâmpada sem luz. Usar água benta sem intenção é como escrever uma carta, mas deixá-la em branco. A ação carece de significado. A diferença está no seu coração. Quando usar um sacramental, acompanhe com uma oração específica e uma intenção clara. Para a água benta, ao aspergir sua casa, reze uma oração simples como: Senhor, por meio desta água benta, purifique nosso lar de toda negatividade, que sua paz reine aqui e nos prepare para seu reino eterno. Seja consciente. Visualize a graça de Deus fluindo através da água, purificando seu espaço, protegendo sua família e alinhando seu lar com a esperança do céu, onde tudo será renovado, como em Apocalipse, capítulo 21, versículo 5. Eis que faço novas todas as coisas. A intenção é importante, especialmente em 2025, quando as lutas financeiras podem nublar nossas mentes com preocupações, dificultando o foco em assuntos espirituais, enquanto o estresse de contas não pagas ou a perda de um emprego nos afasta da presença de Deus. Uma mulher chamada Helena compartilhou sua história comigo no início deste ano. Ela era uma mãe solteira na Espanha, lutando para pagar suas contas após perder o emprego devido a cortes econômicos em sua cidade. Uma história comum em 2025, enquanto empresas reduziam custos para enfrentar a inflação. O estresse de sustentar seus 2 filhos sozinha a deixava sobrecarregada, e sua casa frequentemente estava cheia de tensão. Ela gritava com os filhos por coisas pequenas, como um copo derramado, e eles respondiam
criando um ciclo de frustração que deixava todos exaustos. Helena tinha água benta em casa, um presente de seu pároco, mas a usava esporadicamente, muitas vezes com pressa, sem oração, sem sentir mudança na atmosfera tensa do lar. Após aprender os ensinamentos do Papa Leão XIV, por meio de uma transmissão de rádio local, ela começou a usá-la com intenção, orando por paz e confiança na providência divina de Deus cada vez que aspergia a casa, dizendo: Senhor, eu confio que você proverá para nós, como prometeu em sua palavra. Nas semanas seguintes, ela notou uma mudança. Sua ansiedade diminuiu, seus filhos pareceram mais calmos, e ela até encontrou um novo emprego como caixa por meio de uma indicação de um vizinho, um pequeno milagre que a lembrou do cuidado de Deus. Sua casa parecia mais leve, e ela sentiu uma esperança renovada na provisão de Deus, tanto para suas necessidades terrenas, quanto para seu futuro eterno, refletindo as palavras de Jesus no Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículo 26. Olhem para as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, e, no entanto, o Pai Celestial as alimenta. Não são vocês muito mais valiosos do que elas? Antes de tudo, comente fé se você usa água benta em casa e inscreva-se. Não saia antes do fim. Há uma bênção especial para você. Antes de usar seus sacramentais esta noite, neste domingo de maio de 2025, pare, centre seu coração e reze com fé, sabendo que sua intenção abre a porta para a graça de Deus agir, preparando sua alma para a paz eterna do céu, onde todas as preocupações cessarão. Como prometido em Apocalipse, capítulo 21, versículo 4. Ele enxugará toda lágrima de seus olhos. Não haverá mais morte, nem luto, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem passou. Terceiro erro: esquecer de abençoar a si mesmo e seus entes queridos com os sacramentais, focando apenas no espaço físico. O Papa Leão XIV frequentemente destacava que o primeiro templo a ser abençoado é seu próprio corpo, mente e espírito. E os mais vulneráveis entre nós, crianças, idosos e enfermos, necessitam mais dessa proteção. Em uma reflexão de 2025 sobre a festa de São José, ele disse: antes de abençoar sua casa, abençoe a si mesmo e sua família. Sua alma é a morada do Espírito Santo, e seus entes queridos foram confiados aos seus cuidados. Muitos católicos aspergem água benta pela casa, mas negligenciam usá-la sobre si mesmos ou seus familiares, deixando suas defesas espirituais, pessoais enfraquecidas. Isso é especialmente crítico para crianças, que são espiritualmente sensíveis, e para os idosos ou enfermos, que podem estar mais vulneráveis devido à fraqueza física, particularmente em tempos em que o estresse financeiro pode enfraquecer a resiliência emocional, tornando-nos mais suscetíveis ao desespero ou ao medo. Conheci uma avó chamada Sofia em 2025, cujo neto Pedro sofria de terrores noturnos. Com 6 anos, Pedro acordava chorando quase todas as noites, dizendo que via sombras em seu quarto, e Sofia e sua filha ficavam exaustas e preocupadas. Elas moravam em um pequeno apartamento em Portugal e a família já enfrentava dificuldades financeiras após a filha de Sofia, Ana, ter suas horas de trabalho reduzidas devido a problemas econômicos em 2025, um efeito cascata de problemas na cadeia de suprimentos que impactou negócios locais. O estresse adicional da insegurança financeira dificultava para Ana lidar com os medos de Pedro, e Sofia se sentia impotente. Sofia tinha água benta em casa, abençoada durante uma missa paroquial, mas só usava para abençoar a casa, não a Pedro, pensando que era suficiente para proteger o espaço. Inspirada pela sabedoria do Papa Leão XIV,
que ouviu durante um retiro paroquial, ela começou a abençoar Pedro todas as noites, molhando os dedos na água benta, traçando uma cruz em sua testa e rezando: Senhor, proteja esta criança com seu amor e conceda-lhe descanso na paz de sua promessa eterna. Em poucos dias, os terrores noturnos de Pedro cessaram, e ele agora pede sua bênção especial antes de dormir, descansando tranquilamente durante a noite. Sofia compartilhou: foi como se um peso tivesse sido tirado do nosso lar. E sinto que estamos mais próximos de Deus, sabendo que Ele está preparando um lugar para nós no céu, mesmo enquanto lutamos para pagar nossas contas. Para corrigir esse erro, torne um hábito diário abençoar a si mesmo e seus entes queridos. Todas as manhãs e noites, mergulhe os dedos em água benta morna e faça o sinal da cruz sobre si mesmo, dizendo: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Depois, abençoe seus filhos, pais idosos ou parentes enfermos, traçando uma cruz em suas testas enquanto ora. Que Deus os abençoe e proteja de todo mal, e que descansem na esperança da vida eterna. Esse ato não apenas protege sua família, mas também aprofunda seus laços, lembrando-lhes de seu papel como guardião espiritual, preparando cada alma para o céu, onde estarão plenamente unidos a Deus, como Jesus promete em João, Evangelho segundo João, capítulo 17, versículo 24. Pai, quero que aqueles que me deste estejam comigo onde estou, para que vejam a minha glória. Se você quer um lar abençoado, comente dê um like e inscreva-se. Assista até o final para uma mensagem que vai tocar seu coração. Quarto erro: o Papa Leão. 14º. Frequentemente ensinava que portas, janelas e outros pontos de entrada são espiritualmente vulneráveis. São os limiares por onde influências, boas e ruins, podem entrar. Em uma homilia de 2024, na festa da Epifania, ele disse: as entradas de um lar são como os portões de uma cidade. Se não forem vigiadas, permitem que ameaças passem despercebidas. Muitos de nós abençoamos o interior de nossos lares, mas negligenciamos essas áreas críticas, deixando brechas em nossas defesas espiritivas, especialmente em um tempo em que o estresse financeiro, em 2025, pode amplificar a negatividade, como a inveja, o desespero ou a discórdia, que busca entrar em nossos lares. As lutas financeiras frequentemente trazem pressões externas. Talvez seja o ressentimento de um vizinho por empréstimos não pagos ou a frustração de um familiar que invade seu espaço, perturbando sua paz. Uma família que conheci na Polônia, os Kowalskis, começou essa prática em 2025 após enfrentar uma tensão que levava a discussões frequentes. O pai, Marek, havia sofrido uma redução salarial em seu emprego na fábrica devido a uma desaceleração econômica, e o estresse de fazer as contas fecharem causava tensão com sua esposa, Kásia, que se sentia sobrecarregada gerenciando seus 3 filhos com um orçamento apertado, às vezes escolhendo entre comprar comida ou pagar contas de luz. As discussões do casal frequentemente giravam em torno de dinheiro, e a negatividade parecia permanecer no lar, afetando os filhos, que se tornavam mais retraídos. Eles tinham um crucifixo na sala, mas nunca pensaram em abençoar suas portas. Após ouvirem os ensinamentos do Papa Leão, 14º, em uma missão paroquial, começaram a abençoar suas entradas semanalmente, usando água benta para traçar uma cruz sobre cada porta e janela, rezando: Senhor, guarde este limiar e permita que apenas sua paz entre aqui. Com o tempo, a tensão no lar diminuiu, a comunicação melhorou e eles sentiram uma nova sensação de unidade, dando-lhes esperança tanto para seus desafios terrenos
quanto para seu futuro eterno, refletindo a promessa em Isaías, capítulo 32, versículo 18. Meu povo habitará em moradas de paz, em habitações seguras e em lugares tranquilos. Para corrigir isso, abençoe as entradas do seu lar pelo menos uma vez por semana. Pegue água benta e trace uma cruz invisível sobre cada porta e janela, rezando: Senhor, permita que esta entrada receba apenas sua paz. Guarde nosso lar de todo mal e prepare-o como uma morada para sua presença eterna. Preste atenção especial à porta da frente, a entrada mais usada, e considere colocar um crucifixo abençoado ou uma medalha sagrada, como a de São Bento, perto desses pontos, como um selo espiritual. A medalha de São Bento, com suas orações de exorcismo, é particularmente poderosa para a proteção. Como o Papa Leão XIV destacou em um discurso de 2025. A medalha de São Bento é um escudo contra a escuridão, mas deve ser abençoada e usada com fé. Você também pode reforçar essa prática rezando um versículo curto das Escrituras enquanto abençoa, como Salmos, capítulo 121, versículo 8. O Senhor guardará tua saída e tua entrada, desde agora e para sempre. Ao proteger as fronteiras do seu lar, você cria uma fortaleza espiritual, um espaço que reflete a segurança do céu, onde nada impuro pode entrar, como assegura Apocalipse, capítulo 21, versículo 27, nada impuro entrará nela, nem ninguém que pratique abominações ou mentiras, mas apenas aqueles que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Quinto erro: negligenciar o uso de sacramentais em tempos de angústia espiritual ou emocional, especialmente durante lutas financeiras. Muitos católicos recorrem aos sacramentais apenas em emergências físicas, como doenças, mas negligenciam seu poder de enfrentar desafios emocionais e espirituais, como a ansiedade, o desespero ou a falta de esperança que as dificuldades financeiras de 2025 podem trazer. Com relatórios econômicos deste ano mostrando um aumento no desemprego global, alguns países relatando taxas de até 8%, e os custos de vida continuando a subir, muitas famílias estão sobrecarregadas. E esse estresse frequentemente se espalha pelos lares, causando discórdia ou desespero, enquanto casais discutem sobre orçamentos e pais sentem o peso de sustentar seus filhos. O Papa Leão XIV ensinou a ensinar que os sacramentais não são apenas para proteção física. Eles podem curar o coração e restaurar a paz. Em um discurso de 2025 na Festa da Divina Misericórdia, ele disse: quando seu coração está pesado com preocupações, quando seu lar parece sobrecarregado por fardos invisíveis, recorra aos sacramentais com fé. Eles são instrumentos de paz de Deus, preparando sua alma para o descanso eterno do céu. Lembro-me da história de um homem chamado Javier, que conheci em 2025 no México. Javier era um pai de 3 jovens, lutando para sustentar sua família após seu pequeno mercado ser atingido pela inflação econômica. Com o custo dos bens aumentando quase 10% em sua região, o estresse de contas não pagas e dívidas crescentes enchia seu lar de tensão. Ele e sua esposa, Carla, discutiam frequentemente, geralmente sobre dinheiro, e ele sentia um peso constante no peito, preocupado com como pagariam as taxas escolares das crianças ou até a próxima refeição. Javier tinha um crucifixo e água benta em casa, mas raramente os usava, pensando que eram apenas para problemas grandes, como doença ou perigo. Após ouvir os ensinamentos do Papa Leão XIV por meio de um programa paroquial, Javier começou a usar a água benta em momentos de angústia. Sempre que se sentia sobrecarregado por preocupações financeiras,
Ele se abençoava e a sua casa, orando: Senhor, retire este fardo e encha-nos com sua paz. Ele também colocou seu terço no altar da família e rezava uma dezena de contas durante momentos difíceis, refletindo sobre os mistérios dolorosos para unir suas lutas ao sofrimento de Cristo, encontrando conforto na própria pobreza e nas provações de Cristo. Com o tempo, o peso desapareceu, seu casamento melhorou e ele encontrou novos clientes para seu negócio, após um evento da igreja local, trazer mais consumidores, uma pequena, mas significativa resposta à oração. Javier compartilhou: usar os sacramentais me lembrou que Deus vê nossas lutas, e isso me deu esperança, não apenas para pagar as contas, mas para a casa eterna que Jesus nos prometeu, onde nunca faltará nada. Isso reflete as palavras de Jesus em João, Evangelho segundo João, capítulo 16, versículo 20. Vocês ficarão tristes, mas sua tristeza se transformará em alegria. Outra história vem de uma mulher chamada Beatriz, que conheci no início de 2025 na Itália. Beatriz era viúva e cuidava de sua mãe idosa, que lutava contra uma doença crônica, enquanto enfrentava dificuldades para pagar contas médicas com uma pensão fixa, um desafio agravado pela inflação econômica na Itália em 2025. O estresse a deixava sem esperança e seu lar parecia pesado com preocupações. Enquanto ela frequentemente chorava até adormecer, temendo não conseguir custear os cuidados de sua mãe. Ela tinha um terço e água benta, mas raramente os usava, achando que não ajudariam com seus problemas financeiros. Após participar de uma palestra na paróquia sobre os ensinamentos do Papa Leão XIV, ela começou a usar seus sacramentais em momentos de desespero, abençoando-se com água benta e rezando o terço enquanto pedia paz e provisão. Em um mês, ela sentiu uma renovada sensação de calma. A condição de sua mãe se estabilizou e uma instituição de caridade local ofereceu apoio financeiro para suas despesas médicas, lembrando-a da promessa de Deus em Filipenses, Epístola aos Filipenses, capítulo 4, versículo 19. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo as suas riquezas em glória em Cristo Jesus. Quando enfrentar angústia espiritual ou emocional, seja por preocupação financeira, tensão familiar ou ansiedade pessoal, não hesite em usar seus sacramentais. Abençoe-se com água benta, segure seu terço e reze uma Ave Maria, ou fique diante do seu crucifixo e ofereça seus fardos a Cristo, dizendo: Senhor, confio na sua misericórdia. Você também pode orar com uma escritura específica, como Salmos, capítulo 55, versículo 22. Lança o teu fardo sobre o Senhor e ele te sustentará. Ao usar seus sacramentais, ancore sua fé na palavra de Deus. Esses atos podem quebrar o ciclo de negatividade, trazendo paz ao seu coração e ao lar, alinhando sua alma com o descanso eterno do céu, onde toda tristeza será transformada em alegria, como prometido em Apocalipse, capítulo 22, versículo 5. Eles não precisarão de luz de lâmpada nem de sol, pois o Senhor Deus os iluminará e reinarão para todo o sempre. O vídeo sobre o alerta do Papa Leão XIV a respeito do uso correto da água benta e outros sacramentais tocou profundamente meu coração, ressoando com a espiritualidade vibrante que pulsa na alma do povo brasileiro. Como católico, cresci vendo minha avó aspergir água benta pela casa, antes de grandes festas, como o Natal ou a Semana Santa, e rezar o terço com uma fé inabalável. No entanto, este vídeo me fez perceber que muitas vezes negligenciei o poder desses sacramentais em minha rotina diária, tratando-os como objetos de decoração ou lembranças,
de ocasiões especiais, em vez de ferramentas vivas da graça divina. A mensagem do Papa Leão XIV, com sua sabedoria pastoral, me despertou para a importância de usar a água benta, o crucifixo e o terço com intenção, fé e regularidade, especialmente em um Brasil de 2025, onde as dificuldades econômicas, como a inflação crescente e o desemprego, trazem tensões que invadem nossos lares. A história da família Garcia, que transformou a atmosfera de sua casa ao incorporar a água benta em suas orações diárias, me emocionou. Ela reflete a realidade de tantas famílias brasileiras que enfrentam contas atrasadas e incertezas, mas encontram na fé um refúgio de paz. Senti uma conexão especial com a experiência de Maria, que mesmo sem poder pagar todas as contas, encontrou esperança ao lembrar que Deus está presente. Isso me fez refletir sobre como, em minha própria casa, momentos de irritação ou ansiedade poderiam ser suavizados com uma simples oração acompanhada de um gesto sacramental. O ensinamento de que sacramentais não são amuletos mágicos, mas canais de graça que exigem nossa fé ativa, mudou minha perspectiva. No Brasil, onde a religiosidade é tão expressiva, pensemos nas romarias, a Aparecida ou nas procissões de São Sebastião. Às vezes, confundimos devoção com superstição. O Papa Leão XIV nos chama a uma fé intencional, como quando ele sugere abençoar as entradas de casa com água benta, traçando uma cruz sobre portas e janelas. Essa prática me lembra as tradições de nossas comunidades, onde abençoamos novos lares com orações e cânticos, mas agora vejo que isso deve ser contínuo, não apenas em momentos especiais. A história de Helena, a mãe solteira na Espanha, que encontrou paz ao usar a água benta com oração, me inspirou a ser mais presente espiritualmente para minha família. Como brasileiro, sei o quanto valorizamos a união familiar, e o vídeo me mostrou que abençoar meus filhos e pais com água benta pode fortalecer nossos laços e protegê-los espiritualmente, especialmente em um mundo onde o estresse financeiro, tão comum em nossas cidades, pode nos afastar de Deus. O alerta sobre abençoar a si mesmo e aos outros, e não apenas o espaço físico, foi um dos pontos mais marcantes. No Brasil, onde crianças e idosos são o coração de nossas famílias, a ideia de traçar uma cruz na testa de um filho ou de um avô com água benta é profundamente significativa. A história de Sofia e seu neto Pedro, que superou terrores noturnos com essa prática, me fez lembrar de minha própria infância, quando minha mãe rezava por mim antes de dormir. Percebi que, como adulto, deixei de lado esses gestos simples, mas poderosos. O vídeo também destacou a importância de proteger as entradas do lar, uma lição que ecoa nossas tradições de pendurar imagens de santos nas portas ou de rezar pela segurança da casa. Em um país onde a violência urbana e as dificuldades econômicas são desafios diários, essa prática me parece uma forma concreta de criar um santuário em casa, como o Papa Leão XIV sugere, um espaço que antecipa a paz do céu. A lição mais transformadora para mim foi usar sacramentais em momentos de angústia emocional, não apenas em emergências físicas. No Brasil de 2025, com o aumento do custo de vida e a pressão para sustentar a família, é fácil cair na ansiedade ou no desespero. A história de Javier, que encontrou alívio ao rezar com seu terço durante dificuldades financeiras, me fez repensar como enfrento meus próprios problemas. Como muitos brasileiros, às vezes me pego preocupado com o futuro, mas agora vejo que segurar um crucifixo e orar um salmo, como o 55, 22, lança o teu fardo sobre o Senhor e Ele te sustentará, pode mudar minha perspectiva. Isso me conecta à resiliência de nosso povo,
que mesmo em meio a crises, como as enchentes no sul ou a inflação nas grandes cidades, encontra força na fé. Aplicando essas lições à minha vida, comprometo-me a fazer dos sacramentais uma prática diária. Todas as manhãs, aspergirei água benta em minha casa, rezando pela paz e proteção de minha família, inspirado pela orientação do Papa Leão XIV. Abençoarei meus filhos e pais com a água benta, traçando uma cruz em suas testas para lembrá-los do amor de Deus. Semanalmente, protegerei as entradas de meu lar, orando para que apenas a paz entre. Em momentos de estresse, segurarei meu terço e confiarei minhas preocupações a Deus, sabendo que Ele me sustenta, como promete em Filipenses 4:21. Essas práticas não apenas fortalecerão minha fé, mas também criarão um lar onde meus filhos crescerão, com a certeza de que Deus está presente, mesmo nas dificuldades. No contexto brasileiro, onde a fé é um pilar de nossa identidade, essas ações me ajudam a viver o Evangelho de forma prática, preparando minha alma e minha família para a eternidade. Essa jornada de redescoberta dos sacramentais me enche de esperança. Ela me lembra que no Brasil, nossa fé é uma chama que nunca se apaga, seja nas festas de padroeiros, nas missas lotadas ou nos pequenos altares caseiros. O Papa Leão XIV nos convida a reacender essa chama, usando os sacramentais com amor e intenção. Ao fazer isso, não apenas protegemos nossos lares, mas também nos aproximamos do céu, onde, como promete Apocalipse 21:4, não haverá mais morte, nem luto, nem choro, nem dor. Que possamos, como brasileiros, abraçar essa mensagem e transformar nossos lares em reflexos da paz divina. Se este vídeo tocou seu coração e reacendeu sua fé nos sacramentais, deixe um like agora para espalhar essa mensagem de esperança. Compartilhe com sua família e amigos, porque todos precisam saber como proteger seus lares com a graça de Deus. Inscreva-se no canal e ative o sino de notificações para não perder mais ensinamentos inspirados pelo Papa Leão XIV. Nos comentários escreva: Senhor, abençoe meu lar. E conte como você usa a água benta em sua casa. Vamos construir juntos uma comunidade de fé que ilumina o Brasil e o mundo. Que Deus abençoe você e sua família.